Você está conectado agora com o LLG Podcast. Eu sou a pastora Lenine Brelon e hoje eu trouxe para falar com vocês uma pessoa especial, assim, fruto assim do nosso trabalho, sabe? Eu chamo de alma virgem. Sabe o que eu chamo de alma virgem? É aquela pessoa que nunca foi evangélica, que nunca entrou na igreja evangélica, que não sabe nada de Bíblia, que não ficou passando por várias igrejas, mas que pela primeira vez entrou em contato conosco. E nós temos essa pessoa aqui que há 15 anos tem sido fiel a Deus, que é a nossa querida Ana Patrícia Souza. Boa tarde, Ana Patrícia. Boa tarde, pastora. Você está bem? Estou bem. Está feliz por falar aqui no LLG? Estou feliz. Então, sinta-se à vontade. Eu gostaria de falar que ela é recepcionista há muitos anos. E como foi, Ana, que você teve o seu primeiro contato assim, com o Evangelho? Quem falou para você de Jesus? Como que foi? Conta a sua história para gente. Meu primeiro contato foi no trabalho, né, através de uma amiga, da Silvana, que a gente era colega de trabalho e eu conheci ela lá e ela foi falando de Jesus, vamos lá na minha igreja, e eu sempre era muito resistente, falava, não, qualquer dia eu vou, eu vou, aí até que um dia teve um evento, não me lembro agora o evento qual foi, e foi um congresso de mulheres, agora eu lembrei. Aí ela me levou lá na igreja, aí ela no outro dia perguntou se eu tinha gostado, eu falei que sim, mas de início a gente é muito resistente, né, às coisas do Senhor mesmo, porque às vezes a gente fica com medo, vai ter que mudar tudo e tudo mais. Mas aí, assim, já da segunda vez, quando eu vim, era um domingo de ceia, e assim, o Senhor falou muito tremendamente no meu coração, e comigo foi tudo muito rápido. Eu cheguei, que eu me lembro, foi em março, abril, em maio eu me batizei. Eu nem fiz entrevista assim de batismo nada. Eu cheguei e estava tendo batismo. Aí eu falei, pastor, eu quero me batizar hoje. Ela, tem certeza? Aí eu falei, tenho. Aí nesse dia eu já me batizei, daí morri para o mundo e renasci de novo. E foi algo tremendamente. Nunca mais saí da presença do Senhor. A gente tem dias difíceis, dias de luta, mas com Jesus a gente sabe que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, né? E se passaram os anos e tudo mais, e assim, a minha família toda ainda católica, meu esposo também não queria muito, e assim, eu evangelizava tudo de um pouquinho, porque eu estava conhecendo a palavra, mas quando o Senhor ele tem obra na sua vida, ele faz você... o Espírito Santo começa a te incomodar e você começa a agir, e eu fui assim, aos poucos fui falando de Jesus pro meu esposo, e nós chegamos que devíamos casar, porque nós morávamos juntos, e até que um dia ele falou, tá bom, eu vou me batizar e a gente casa. Aí tudo já também na pastora Lenine, aceitou Jesus, foi uma coisa maravilhosa, gente. Você não tem noção, se eu tivesse que contar, que daria um livro, mas eu vou resumir assim, para não ser muito longo, né? E foi tudo muito rápido também. Deus fez coisas tremendas na minha vida, na vida do meu esposo. E hoje nós somos há 20 anos que a gente somos casados, né? E eu louvo a Deus. E a pastora Lenine que fez o meu casamento, né? A Silvana foi a minha madrinha, foi minha dama, assim, que me ajudou muito, porque minha mãe não mora aqui, entendeu? E ela foi assim, foi tudo nesse momento, porque minha mãe não estava. E assim, ela foi uma mãe, uma madrinha, uma dama, sempre falava, rapaz, vai dar tudo certo. Foi várias vezes comigo lá na Glória Noivas, assim, para fazer prova de vestido, e assim, era muito nervosa e tudo mais, e foi se passando os anos, e aí Deus foi agindo na minha vida, e hoje, para a honra e glória do Senhor, estou aqui na igreja, né, e louvado seja Deus por tudo. Amém. E é uma benção. Ô, Patrícia, te interrompendo um pouquinho, eu gostaria que você falasse sobre sua mãe, né, porque nós temos uma live todos os dias, desde a pandemia, às 7 horas da manhã, pelo Facebook, e aí ela teve uma experiência com a mãe dela nessa live. Isso, exatamente. A minha mãe era uma pessoa tremendamente depressiva, dormia o dia inteiro, ficava na cama, tomava vários remédios controlados, né? Não vou falar aqui o nome dos remédios, não.
Mas, assim, quando o Espírito Santo falou comigo, assim, eu ficava evangelizando ela e ao mesmo tempo eu dizia, mãe, vê as lives da pastora Leni todo dia, ela tem um canal. Passa a ver todos os dias de manhã para te edificar. Ah, minha filha, mas não, é porque eu sou católica, não sei o quê. Eu falava, mãe, não tem nada a ver. O Deus de lá é o Deus daqui também. Meu Aí Deus. ficava falando, é o mesmo Deus. Começa a ver. E ela começou a ver. E ela foi também se apaixonando por Jesus, sabe? Através da live da pastora Leni. Todo dia ela via, ela acordava mais cedo para poder assistir a live, né? E Deus foi modificando, sabe, através das palavras da pastora, o coração da minha mãe. Deus usava a pastora e a pastora, com as suas palavras, foi modificando o coração dela. E ela, assim, ela não queria muito e eu fiquei um ano orando para que minha mãe aceitasse Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida, largasse o catolicismo, né, assim. E eu falava, mãe, não adianta adorar a imagem, eu falava muito com ela as coisas, e ela dizia, não, minha filha, mas as minhas amigas, ela pensava muito nas amigas dela, eu falava, não, mãe, pensa em Jesus. A senhora não via live todo dia, ficava frisando isso na cabeça dela todo dia, até que um dia o Espírito Santo falou assim para mim, vai lá buscar sua mãe. E era no Nordeste, e assim, apesar de mesmo eu tendo condições, o inimigo ele não deixava eu ir. Toda vez que eu ia ver passagem, a passagem triplicava de valor e era uma coisa tremenda, absurdamente. E eu falava, amor, não dá para eu ir assim, para ir ficar 10 dias, gastar um dinheirão e voltar com a minha mãe. Até que um dia aí o Senhor falou, faz um propósito. Aí eu fiz um jejum. E fui orando, e eu fiz o jejum de Daniel, me lembro como fosse hoje, assim, eu fui no monte, e eu orava, e eu fazia campanha, e assim, às vezes as coisas, parece que você tá perdido, não vai dar certo. Aí um dia, eu tava no computador, aí eu olhei assim, passagem de volta pro Nordeste, R$ 600, eu falei, é hoje. Aí falei com o meu chefe, e ele falou, vai, porque, aí eu falei, eu preciso no mínimo 20 dias, ele falou, eu já tinha até tirado as minhas férias. Aí ele falou, não, vai que depois a gente vê como é que fica. Aí fui. Quando eu cheguei lá, minha mãe estava totalmente destruída. Eu não sei o que dizer, né, assim. No dia que eu vi a minha mãe daquele jeito, eu falei, mãe, eu vou te levar. E ela, eu não vou com você. Aí eu falei, mãe, eu já comprei a passagem, a senhora não vai fazer eu perder a passagem, porque se eu não tivesse comprado, ela não ia vir. Então foi uma coisa muito tremenda, sabe, assim, e eu todo dia de manhã a gente via a live junto, e eu falava de Jesus, assim, tinha noite que eu não dormia, eu ficava muito preocupada com ela, e ela ouvia vozes e muitas coisas, assim, que não dá para falar muito aqui, nesse momento, mas eu acredito que eu vou ter oportunidade de dar um grande testemunho, né? Mas foi algo muito terrível mesmo, o inimigo queria realmente levar a minha mãe, e assim, eu creio que, assim, através das suas lives, pastora Leni, foi que a minha mãe foi realmente liberta, sabe? Ela já se batizou. Minha mãe hoje ela é uma benção, sabe? Ela vai mais na igreja do que eu. E assim, ela é apaixonada por Jesus. Apesar dela ter... Ela diz, as minhas amigas não querem mais saber de mim. Eu falei, mãe, não vê por esse lado da amizade. Quem é amigo nunca te abandona, independente do que você seja. O amigo vai estar ali com você, igual um casamento, na saúde, na doença, na tristeza. Se te abandonar é porque não eram seus amigos. Então, hoje a senhora tem um grande amigo que é o mestre, que é Jesus. Então, assim, hoje eu e minha mãe, a gente sempre fala que eu tenho muita obra junto com a minha mãe. Ela fala, minha filha, eu tenho 83 anos. Eu acho que eu não vivo 2 anos. Eu falei, não, Jesus vai te dar vida longa. Assim como ele deu 15 anos para o rei, ele vai te dar 15 anos porque eu ainda vou fazer a obra junto com a minha mãe. Esse é o meu sonho, é o meu desejo. E, assim, e é maravilhoso servir Jesus, gente. Quem não serve, realmente, eu não sei mais viver sem essa presença. Tá perdendo, tá perdendo. Tá perdendo. Então, Ana Patrícia, é muito bom saber ouvir você. Depois nós vamos chamar você mais vezes, porque são muitas bênçãos e é importante evangelizar, né? Fica aqui essa mensagem. Leva Jesus para os seus amigos, seus colegas de trabalho. Foi uma jovem da igreja, quando chegou a nova funcionária, logo a ajudou, né? E tirou os tropeços, que a gente tem que tirar o tropeço da vida da pessoa, para conduzi-las até a um pastor, até a igreja, para cumprir aquela palavra que diz, quem crê no Senhor Jesus e for batizado será salvo. A obra precisa ser completa. E isso aconteceu entre Silvana e a nossa querida Ana Patrícia. Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco e nós sempre estaremos por aqui, no LLG Podcast. Boa tarde.